Interseção C, união o quê? B interseção C. Então, qual é a conclusão imediata daqui? Qual é? Qual é a conclusão imediata? X pertence a quem? A interseção C ou X pertence a quem? A B interseção C. B interseção C. Tá? Então, qual é o caso? Ó, X pertence a A interseção C ou X pertence a B interseção C. Então, eu tenho dois casos para eu, o quê? Para eu analisar. Tá? A gente pode concluir que independente de qual seja um ou outro, X vai estar contida em C, porque aparece nos dois, certo? Aparece nos dois. Mas olha, no caso, o que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que todo elemento desse segundo conjunto é elemento do primeiro. Então eu vou dividir em dois casos aqui. No caso em que, porque tem um ou, ó, tem esse ou. No caso em que X pertence a A intersecção com C, o que é que nós temos? Nós temos, tem-se X pertence a A e X pertence a C. Logo, se o X pertence a A, olha aí, se o X pertence a A, qual é a conclusão? X pertence a A união B. Porque quem pertence a A, pertence à união de A com qualquer conjunto. E assim, ó, como ele já pertence a C e pertence a A união B, ele pertence a quem? De quem? União B, intersecção com C. Então, no caso de ocorrer isso, eu tenho que X está nesse conjunto. Mas pode ser que ele não pertença a esse. Mas se ele não pertence a esse, ele tem que pertencer a esse. Porque ele está na união. A mesma coisa. No caso em que, qual é o caso? Em que X pertence a quem? A B, intersecção com C, tem-se o quê? Tá gravando? Tem-se o quê? Tem-se o quê? X pertence a quê? A B e X pertence a C. E assim, ou e daí, se o X pertence a B, o X pertence a quê? A A união com B. Portanto, como ele pertence a C e pertence a essa união, ele pertence a A união com B, intersecção com C. Morreu. Isto mostra o quê? O que é que mostra a construção daqui para cá, esse raciocínio lógico, esse sequenciamento lógico? Isso mostra que todo elemento do segundo conjunto é também elemento do primeiro. Isto mostra
Isto mostra que esse conjunto aqui, não, esse não. A intersecção com C, união B intersecção com C, está contida em quem? Em A união B, intersecção com C. Aí, como eu tenho essas duas coisas aqui, eles são iguais. Tá? Assim. A união. Aqui, escola. Escola. X, não é X pertence? Ah, X pertence, desculpa. X pertence. Tá? Conclusão. Conclusão. Ah, por isso que o senhor foi feito no outro caso. É. Porque tem que dizer, não tem que dar sentido. Conclusão. Eu tenho a igualdade. A conclusão é que A união B, intersecção com C, é A intersecção com C, união B, intersecção com C. Em conjuntos, quando você está trabalhando com conjuntos, com uma família de conjuntos, fazendo operações, há um conjunto que é formado pelos elementos de interesse dentro do seu contexto de trabalho na teoria do conjunto. Que o que está fora desse conjunto não te interessa. Não deve ser levado em consideração. Ou seja, você tem que focar só nos elementos que interessam para fazer a sua operação. Por exemplo, no cálculo, em se tratando de conjuntos numéricos, eu só trabalho com números reais. Então, o universo numérico é o conjunto dos números reais. Que eu esqueci, olha. Quem é o conjunto R? Eu esqueci, tá? De definir o conjunto R. Passei logo para a teoria dos conjuntos, mas vou aproveitar o ensejo e vou definir o conjunto R. Conjunto dos números reais. Que falha minha, mas eu vou me corrigir. Conjunto dos números reais, que é definido R. Não há uma maneira precisa de eu definir para você o conjunto dos números reais, mas você sabe que há comprimentos na reta numérica que não são números racionais, não sabe? Foi início da aula, demonstrei isso, vi o teorema de Pitágoras. O fato da equação x² igual a 2 não ter solução nos racionais, x² igual a 3, isso tudo me gera comprimentos que não são representados por números reais. E qual a minha intenção com o conjunto dos números reais? Uma das intenções é cobrir a reta toda. E eu consigo fazer isso se eu disser que o conjunto dos números reais é o conjunto formado por cada número x, tal que x é um comprimento na reta numérica, e comprimento relativo. Porque se eu defino desse jeito, é uma definição meia boca, mas é bem intuitiva e vai funcionar para os nossos propósitos aqui, eu cubro a reta toda pelos números reais. Você entendeu o que eu fiz? Isso não é a definição precisa. Existe uma definição matemática precisa do conjunto dos números reais. Mas para os meus propósitos aqui, que serão os propósitos de vocês, espero, não há problema nenhum em eu dar essa definição, que é a definição meia boca, tá? Puramente intuitiva, baseado no que eu fiz, que é o seguinte: é o conjunto formado por cada x, tal que x é comprimento, essencialmente, x é um segmento relativo na reta numérica, começando na origem, tá? Então, os números reais serão os segmentos, serão os comprimentos. Você pode confundir as duas coisas. Tal que x é comprimento aonde? Na reta numérica. E é comprimento relativo, porque tem os comprimentos positivos
e tem os comprimentos negativos. É comprimento relativo aonde? Na reta numérica. É comprimento relativo na reta numérica. Então, com isso, eu cubro toda a reta, porque qualquer ponto vai estar associado, qualquer ponto na reta numérica, estando aqui, digamos, o 0 e o 1, portanto, o sentido positivo está para cá. Qualquer ponto da reta numérica, a ele estará associado um número real. Que número real será esse? Será o comprimento do segmento que vai da origem até o ponto A. E aí eu cubro toda a reta, porque tem os comprimentos positivos, tem os comprimentos negativos. É o caso em que o ponto está do lado, vamos dizer, esquerdo da origem. E essa é a forma que eu tenho de preencher a reta para vocês. Porque se eu defino desse jeito, tá? Todo ponto vai estar associado a um número real. E faz sentido, e é necessário eu definir desse jeito, pois nós já sabemos que há comprimentos que não são números racionais. E dessa forma, é uma forma meia boca, mas eu consigo preencher toda a reta e definir o que é o número real para vocês. Diga. Como é que fica o número imaginário? Não, aí é... Então, lembrasse daquela sequência, como é que eu passei de um conjunto para o outro? Eu fiz uma provocação aqui. Como é que eu passei dos naturais para os inteiros? Mostrei a necessidade dos inteiros. Um dos problemas é resolver a equação x mais 3 igual a 2. A equação x mais 3 igual a 2 não tem solução nos números naturais, mas ela adquire uma solução no conjunto dos inteiros. Aí você continua, está nos inteiros. Aí você tem a equação 3x igual a 7. Ela tem solução nos inteiros? Não, mas com o advento dos racionais, ela passa a ter a solução. Aí eu estou nos racionais, aí eu pego a equação x ao quadrado igual a 2. Ela tem solução nos racionais? Não, mas com o advento dos reais dessa forma, ela passa a ter solução aonde? No conjunto dos números reais. Aí eu pego a equação x ao quadrado igual a menos 1. Ela tem solução nos reais? Não, mas aí ela vai ter solução no outro conjunto, que será o conjunto dos números complexos. Mas eu não vou trabalhar, aí como cabe bem, quem é o meu universo, eu não vou trabalhar com os números complexos. Quem é o universo em se tratando de números no cálculo? É o conjunto dos números reais. Os números que interessam ao cálculo 1 são os números reais. Esses são os que interessam. Então, o meu universo é o conjunto dos números reais. O meu conjunto numérico de interesse. E é isso que é um conjunto universo. Em qualquer teoria dos conjuntos, para você progredir nessa teoria, ela pressupõe a existência do conjunto universo, bem definido, que é o conjunto formado pelos elementos de interesse no seu contexto, na sua teoria. Você pode dizer, por que não considera então o conjunto universo como um conjunto formado por todos os elementos? Porque isso te leva à contradição. Não existe esse conjunto. Te leva a certos paradoxos. O conjunto, né, seria ótimo, né? O universo passa a ser o conjunto formado por tudo. Aí isso te leva a paradoxo, um paradoxo de Russell. Bem, isso aí você pode ver na internet, tem uma descrição bem detalhada, não vem o caso. Mas o fato é, por causa desse, exatamente por causa a proposição de um conjunto, desse conjunto universo, o conjunto universo total, te leva a paradoxos. Então, contradições, não serve. Como é que a galera usa os complexos? Hã? Como é que a galera usa os complexos? Engenharia elétrica é o pau que rola. Desculpa. Né? Tá gravando, né? Tá gravando. Tá certo? Mas tem aplicação.
ninguém criou, o cara não criou um número complexo, assim, porque ele diz, seguinte, eu vou criar um número aqui que vai encher o saco dos alunos lá no ensino médio. Não, não foi para isso, tá? E o que você vê no ensino médio são rudimentos dos números complexos, mas a aplicação mesmo você vê no cálculo de funções complexas. O cálculo que eu vou fazer aqui para vocês, que tem derivada, limite, em se tratando de números reais, porque de volta o nosso universo é o conjunto dos números reais, também existe para o conjunto dos números complexos. Mas aí você precisa fazer um curso de variável complexa. É outro cálculo, certo? Não é esse que eu vou passar para vocês. Mas veja, com a adoção do conjunto universo, fica fácil, né? Fica fácil você indicar a união, a intersecção, a diferença, e você cria uma outra operação de conjuntos que é o complementar. A operação de complementar só existe na presença de um conjunto universo. Porque se você tem um conjunto universo U, aí você tem até aquele diagrama de Venn, né? Onde você representa o retângulo como sendo um conjunto universo. Aí os conjuntos aqui aparecem por curvas fechadas simples. Essas curvas limitam regiões. Aí você tem aqui o conjunto A. Aí aqui você tem um conjunto B. Aí você marca aquele desenho. Onde é que está a intersecção? Onde é que está? É o vermelhinho aqui, né? Ó. Esse vermelhinho seria a intersecção de A com B. O fato é que se A e B estão contidos no conjunto universo U, a união de A com B também pode ser indicada na forma por construção. Porque quem é a união? É o conjunto formado por cada x do meu conjunto universo U, tal que x pertence a A, não me deixem errar. Ou x pertence a B. Ótimo. Beleza? Quem é a intersecção de A com B? É o conjunto formado por cada x do meu universo, que o universo eu estou num contexto, nesse contexto o universo é formado só pelos elementos de interesse e os meus conjuntos são subconjuntos desse meu conjunto universo. E diga? Não é a mesma coisa não, x. Opa, mesma coisa. X pertence a A ou x pertence a B. E aqui a intersecção, só que aqui é x pertence a A, I ou E, x pertence a B. A diferença, quem é? A menos B. É o conjunto formado por cada x pertencente a U, tal que x pertence a A, né? Não pertence a A. Ah, sim, pertence a A e não pertence a B. E não pertence a B. Não pertence a B, que é a união. Diga. Era aquela correção. Obrigado. Vamos a uma operação que requer a existência do universo, que é o complementar de um conjunto. Então, proposição. Proposição não. Definição. Definição. Seguinte.
seja um conjunto com o universo U. Daqui para frente, toda vida que eu falar em conjunto, os conjuntos de interesse ou o conjunto que eu estou a qual eu estou me referindo, ele é subconjunto de um conjunto universo. Ou todos os conjuntos aos quais eu me refiro são subconjuntos de um mesmo conjunto universo. Então, sejam A e B. Não, sejam não, mas sejam. Aqui não tem B não. Desculpe. Estava correto. O complementar de A, o complementar de A é o conjunto denotado por AC, uma AC de complementar, e dado por quem é AC? É o conjunto formado por cada elemento do universo de A, tal que X não pertence a A. Ou seja, é o conjunto formado por todos os elementos do universo que não estão em A. Em essência, quem é o complementar de A? Em termos da diferença. Quem é? É o menos A. É o universo. O complementar exige a presença do universo, a especificação do universo do conjunto, a operação. É o que falta do universo. Hã? Seria o que falta do universo. É o que falta em relação ao A para eu chegar ao universo. Ou seja, a união com complementar de A dá o quê? Qualquer que seja o conjunto A. Complementar do vazio. Complementar do universo. Vazio. O A intersecção com complementar de A. A intersecção com complementar de A. Vazio. São identidades básicas. Independente de quem seja o A intersecção com o seu complementar é vazio. A união com o seu complementar, o universo. E tem outras duas fórmulas interessantíssimas, que elas vão ajudar muito no estudo das proposições, muito que diz respeito a negar uma proposição, que são as fórmulas de De Morgan. As fórmulas de Morgan. Eu acho que é Morgan ou é De Morgan? É De Morgan, é? Eu sei quais são a identidade, agora de quem é direito eu não sei, mas tudo bem. Olha aí na internet. É Morgan, identidades de Morgan. Proposição. Aí é uma proposição, viu? Ali é definição, tá? Espero que vocês com esses exemplos, e eu dou esses exemplos simples para você começar a sentir, a entender a diferença entre o que é uma definição e o que é uma proposição. Tá aqui, isso aqui é uma definição, isso aqui não tem valor, é verdadeiro ou falso. Eu estou dizendo o que é o complementar de um conjunto, eu estou definindo para você. Eu estou dizendo, o complementar de um conjunto é esse conjunto aqui. Pronto, isso aqui é uma definição. Agora vem proposições. Tá? O Gauss, um dos grandes matemáticos de todos os tempos, considerado um dos 3 maiores matemáticos, ele dizia o seguinte: toda definição, ela deve vir grávida de teoremas. Ou seja, ela tem que suscitar resultados importantes. Ninguém dá uma definição que não serve para nada. Tá? Eu dei a definição de complementar.
Agora eu tenho imediato. Eu já listei algumas proposições aqui, coisas que se provam, mas eu não vou demonstrar. Nas notas eu estou demonstrando. Complementar do complementar. Quem é o complementar do complementar? O que é que você acha que é o complementar do conjunto A? É o próprio A, tá? Para.